Eu gravo esse vídeo hoje, 26 de janeiro. Deveria gravá-lo amanhã, 27, o meu tema são os 80 anos de Auschwitz. Mas gravo hoje porque amanhã vai ser muito difícil, muito cedo. Saio de casa, devo voltar muito tarde, não vou ter tempo. Mas o tema exige ser marcado, né? Eu tenho falado muitas vezes e muitas vezes sobre a tal de memória. Nós precisamos preservar as nossas memórias. No dia 27 de janeiro de 1945, os americanos dão de cara com o campo de concentração em Auschwitz, na Polônia, perto de Cracóvia. E ali se deparam com cenas rigorosamente horripilantes do ponto de vista humano. Auschwitz traz consigo a marca do Holocausto. Só ali mais de 1.200.000 judeus foram mortos, num esquema de matança industrial. Auschwitz foi concebida para matar. Os engenheiros de Hitler conceberam um sistema de matança que obedecia a critérios rigorosamente assustadores. E no final da guerra, os caras encontram Auschwitz e mais dezenas e dezenas de campos de concentração. Ao todo, se estima que mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Isso não pode ser esquecido. Isso não pode ser esquecido. E amanhã marca os 80 anos deste evento. E vejam em que tempos nós devemos exercer a memória com mais firmeza, e mais firmeza. Porque Auschwitz, janeiro de 1945, não aconteceu simplesmente porque aconteceu ali. Eu tenho falado aqui. O primeiro campo de concentração na Alemanha nazista é de 1933, final de 33, 34. Um campo de concentração que fizeram ali na volta de Berlim. Os nazistas já levavam para lá ciganos, homossexuais, etc., inimigos do regime, comunistas, etc. E o mundo inteiro sabia disso. Então, quando eu trago esse fato, quando eu reponho esse fato que poucos falam, muitos sabem, poucos falam, é porque a naturalização de certas coisas produzem consequências que são avassaladoras, são colossais do ponto de vista humano. Não dá para esquecer a Noite dos Cristais, não dá para esquecer os comércios marcados com a estrela de Davi, as pessoas marcadas nas suas roupas com a estrela de Davi, as pessoas sendo chutadas, arrancadas das suas casas. Isso tudo foi antes do começo da guerra, em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invade a Polônia. Nós precisamos exercitar a memória exatamente para que estes fatos não se repitam. E quando tu olha o que está acontecendo hoje, a sequência que os discursos de ódio têm proporcionado, é justo que determinadas pessoas, mais do que preocupadas, fiquem apavorados com o que está acontecendo. Brasileiros agora foram descidos em Manaus, acorrentados pelos pés,
como se fossem criminosos e não são. Eram só imigrantes ilegais, algemados. Quando Elon Musk faz a saudação nazista, nós não devemos relativizar isso por vários motivos, porque aquilo vindo de Elon Musk não é isolado. Ele não só antes já havia apoiado o partido neonazista na Alemanha, como depois do episódio ainda fez uma conferência para o partido neonazista em pleno período eleitoral na Alemanha. Tá aí para quem quiser ver. E eu cumpro a minha função, eu não posso fazer nada além de trazer reflexões, memórias, fato. Auschwitz é fato. Acreditem. Eu sou daqueles que acham que Netanyahu não é o povo judeu. O Estado de Israel não é o povo judeu. E também acredito que o antissemitismo não é um crime só contra o povo judeu. O antissemitismo, ele agride toda a humanidade. Assim como os atos de racismo agridem a toda a humanidade. A misoginia, a homofobia, qualquer tipo de discriminação contra a natureza das pessoas, contra as suas escolhas, agridem a humanidade. Não este ou aquele que é vitimizado concretamente por estes atos. Portanto, a humanidade toda tem o dever de se proteger, afirmando valores humanos, afirmando as conquistas da civilização, que pretende entregar um mundo igual, o mais igual possível a todos nós. Isso que está acontecendo nesta quadra histórica, os discursos de ódio, os discursos de aniquilação do adversário, os discursos que nascem de um único desejo, que é da eliminação do oponente. Esses discursos têm consequências extraordinárias. Foi assim que aconteceu na Alemanha nazista. Auschwitz não começa em 27 de janeiro de 45. Não. O discurso de ódio, o discurso de purificação da raça, ele vem ali da década de 30. 32, o seu Adolf recebe o voto dos alemães. 33 assume a chancelaria e todos sabemos o que deu. Então não apaguemos a memória. Nós não podemos apagar a memória. E mais do que isso, nós temos que ter as cautelas de não nos conduzirmos como eles se conduzem. Pela singela razão de que nos pretendemos diferente deles. E somos diferentes deles. Portanto, segunda-feira, 80 anos de Auschwitz, da descoberta de Auschwitz, onde 1.200.000 judeus foram assassinados de forma bárbara numa indústria da morte, não pode ser esquecido. E determinados fatos que estão acontecendo hoje, no período da nossa existência, não podem ser naturalizados. Não podemos fazer isso. As consequências são horrorosas. Então, é o que eu posso dizer. O que eu posso fazer, além de vir aqui falar, lamentar? Eu posso vir aqui dizer o seguinte: viver vale muito a pena, muito a pena. E lutar por uma vida digna vale mais a pena ainda. Exercitemos a memória. Vale a pena, a humanidade merece.